Boa noite a todos. Chegou o momento do nosso encontro dessa terça-feira, onde nós estaremos com o palestrante hoje, Éder Andrade. Então, que todos sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele já se conectou. Ó, ele já está aqui. Boa noite, Edinho. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Então, a turma já está entrando aí para o nosso encontro dessa terça-feira. Hoje, o palestrante Éder Andrade, que é trabalhador da casa, do Consolador, está sempre lá com a gente nos trabalhos, nos estudos, trazendo as suas palestras, as suas reflexões. Então, no dia de hoje, ele que vai estar aqui com a gente, para que a gente possa ter um encontro virtual, já que nesse momento a gente não está podendo ir até a nossa casa. Então, a gente traz a nossa casa até aqui e curte um pouco desse ambiente amoroso, com as boas vibrações, porque com certeza a espiritualidade está com a gente, mesmo que nesse formato, estando presente na casa de cada um de nós. Então, para que a gente comece a palestra de hoje, o tema é doenças mentais e obsessões espirituais. Vamos começar com uma prece para a gente levar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso mestre amigo, para que a gente possa preparar o nosso ambiente do coração e da mente para as reflexões dessa noite. Pai amado, de infinita luz e de misericórdia, agradecemos a noite de hoje, em que pudemos aqui nos reunir em Teu nome. E te pedimos, Senhor, que nos ampare e que nos proteja, que esteja ao nosso lado, nos intuindo e alargando a nossa compreensão e entendimento para as reflexões dessa noite. Te pedimos, Senhor, que permaneça sempre em nossos corações, para que possamos, principalmente no momento em que vivemos, estar mais calmos, mais pacíficos, mais pacientes e tolerantes para os embates desse momento. Que possamos agora, nesse momento, iniciar o estudo dessa noite. E te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Então, Edinho, eu passo a palavra para você, para que você possa trazer o seu estudo para a gente. Tudo bem. Gente, boa noite a todos. A convite da nossa vice-diretoria, né? Nós estamos aqui tentando organizar o pensamento para todos vocês de uma maneira bem objetiva, até porque o tema que nós vamos conversar é um tema complexo, para se falar em 40 minutos no máximo. Falar sobre doenças mentais e sobre obsessões espirituais, isso é assunto de seminário. Mas a gente pode aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de confinamento, de isolamento, para que a gente possa fazer um balanço da nossa vida, da nossa existência e aproveitar esse gancho. Muito bem. Para nós começarmos a falar de doenças mentais, a gente tem que se lembrar, em primeiro lugar, das vidas passadas. Não é possível falar de doenças mentais com base apenas na atual encarnação. Vários autores, como Sueli Caldas Schubert, por exemplo, ela diz que o processo de reparação para as nossas faltas é tão antigo às vezes que se perde na poeira do tempo. Isso no livro Obsessão e Desobsessão, editado pela FEB, que é considerado um clássico. E ela deixa claro que às vezes o motivo pelo qual o problema foi estruturado é uma história tão antiga que nem vale a pena a gente tentar entender o porquê do problema. Vale a pena entender como resolver o problema. Os fatores que nos levaram
a contrair o débito, não vale mais a pena perdermos tempo com isso. Vale a pena a gente se dedicar num processo de cura sem nos preocuparmos no que nos levou a contrair tamanho compromisso com o nosso passado. Muito bem. E no processo de autoconhecimento, no processo de reforma íntima que a Casa Espírita nos oferece, nós vamos descobrir o seguinte, que nós nos conhecendo, tendo a oportunidade de fazer um balanço sobre a nossa vida pessoal, quem de fato somos nessa atual encarnação, quais são os sentimentos que nós não revelamos, mas que somos portadores. Alguns desses sentimentos, eles refletem claramente problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, e esses problemas, eles são, digamos assim, o link entre o acontecimento de um passado distante e o momento presente. Quando a gente se dispõe a buscar um tratamento para as nossas doenças pré-existentes da alma, ou seja, doenças que já existiam em nós como espíritos imortais, que a gente já trouxe da última encarnação e ao reencarnar ela já era presente, estava adormecida pela misericórdia da espiritualidade para nos dar tempo de amadurecer na carne ao longo de 20, 30, 40, 50 anos na condição de encarnado, para irmos homeopaticamente nos acostumando com a ideia que carregamos de outras vidas de uma forma endógena, tá? Emoções que não foram tratadas, que não foram trabalhadas. Aí que nós costumamos dizer que nós temos sentimentos atávicos de vidas anteriores. Essas questões endógenas, que todos somos portadores, elas apontam para alguma coisa. E nós reencarnamos com o objetivo de perceber de forma mais clara a natureza das nossas possíveis doenças mentais. Que tipo de natureza? Nossas inclinações, nossos impulsos, que se repetem feito um disco arranhado, mas que infelizmente na cultura do mundo atual, a gente em vez de tentar conter o sentimento, em vez da gente tentar botar o pé no freio, alguns companheiros fazem exatamente o contrário. Eles dão asas à imaginação, procuram libertar-se de todas as amarras que a educação convencional estabelece e resolvem desgastar aquele sentimento que deveria ser educado ou reeducado através, infelizmente, da falta de noção de limite. Então, aquilo que nós deveríamos conter em nós mesmos para melhor nós nos conhecermos e entendermos que esse tipo de sentimento que nutrimos, esse tipo de sombra que carregamos de um passado distante, ele precisa passar por um trabalho até de desobsessão. Em vez de nós partirmos para a balada, falando português claro, nós deveríamos perfeitamente colocar as barbas de molho e reconhecer que os nossos impulsos e mais inclinações não são boas aptidões. É o que de pior a gente trouxe na nossa bagagem kármica para a atual existência. E que, infelizmente, numa sociedade onde tudo pode, onde tudo é lícito, e a gente sabe que nem tudo que é lícito nos convém, a gente demora um pouquinho na condição de encarnado até perceber que fizemos muita coisa que nós não deveríamos. E reencarnamos com o objetivo de perceber que as nossas más tendências, que fazem parte da nossa estrutura psíquica, precisavam de um tratamento terapêutico, de uma terapia, um tratamento psiquiátrico e, em alguns casos, vamos ser sinceros, um trabalho de fluidoterapia ou de desobsessão.
Mas, infelizmente, a cultura humana, ela alimenta determinados erros que nós reincidimos, principalmente na condição de jovens. A gente vê, por exemplo, isso sem crítica nenhuma, eu não estou tentando ser moralista, que a garotada adora uma rave. E nessas raves aí, que eles varam finais de semana bebendo e fazendo uso de coisas possíveis e imagináveis, acabam se comprometendo para com eles mesmos. E depois, para eles consertarem o que eles fizeram com eles mesmos, vai demorar muito, assim como nós estamos sofrendo sequelas de desequilíbrios psíquicos provocados pelo abuso que nós cometemos com relação a nós mesmos. Então, há momentos que a gente tem que descer do pedestal da onipotência, porque não é um DR no início do nome, não é um curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, que vai nos dar a elevação moral que nós precisamos. Se faz necessário humildade, simplicidade. Chico Xavier, ele só tinha o grupo escolar. As pessoas antigas sabem o que eu me refiro. O grupo escolar é o indivíduo que só estudava até quarta série, onde ele aprendia a ler, escrever, fazer contas e, quando muito, conhecer o mapa do Brasil. Tinha uma noção de geografia muito acanhada de história e ciências só. E Chico se dedicou a vida inteira à prática do amor. Se tornou um autodidata, estudando por conta própria. À medida que ele psicografava, ele lia o que ele psicografava. Então ele foi se tornando um autodidata e foi se dando conta que, apesar de ser o porta-voz do mundo espiritual junto aos homens, ele também tinha que se modificar. Mas isso a gente não pode impor a ninguém. O indivíduo precisa se dar conta que ele precisa domar suas más tendências e más inclinações por desejo próprio. A prova é que eu mesmo, e sei que muitos companheiros nossos que tinham filhos pequenos levavam os filhos à evangelização quando eram pequenos, pela mão. Depois de uma certa idade, o indivíduo não quis mais ir à casa espírita. Chegou um determinado ponto que a gente fez o que podia fazer e ele achou que aquilo que ele recebeu foi suficiente. Eu, às vezes, tenho minhas dúvidas, porque eclode na passagem da puberdade muitos sentimentos que, às vezes, a evangelização ajuda o indivíduo a se dar conta que aquilo representa as más inclinações de um passado que nós não podemos alimentar. Não estou sendo moralista, eu estou dizendo algo que a gente constata na leitura das obras, aonde, infelizmente, os sentimentos que nós nutrimos são a deixa para que amigos espirituais, num nível evolutivo idêntico ao nosso, se atrelem a nós pela força do pensamento. E às vezes a gente acha que esses companheiros que nos acompanham, as sombras que nos acompanham, são obsessores. Não, são espíritos afins, que simplesmente estão presos a nós, plugados a nós, se nós podemos dizer assim, pela força do pensamento, porque, infelizmente, ainda nutrimos sentimentos que já deveríamos ter superado. Mas por que não fizemos isso? Porque nesse momento da nossa caminhada, a gente acha que não tem nada demais nutrir esse tipo de sentimento. Somos jovens, a juventude está aí para aproveitar a vida. Por que a gente não pode aproveitar? Só mais tarde que a gente vai se dando conta, infelizmente, dos compromissos que nós vamos somando a nossa bagagem espiritual por sermos, infelizmente, imprudentes, a palavra é essa. Porque não somos desavisados, somos imprudentes, porque precisamos provar para nós mesmos que aquilo ali não é bom. E com isso a gente precisa de alguns anos na matéria. E aí o indivíduo lá para os seus 40 anos, ele começa a se dar conta.
começa a se dar conta que ele não devia ter feito, que ele podia ter aproveitado mais, já que estava na casa espírita há tanto tempo. A casa espírita está nos oferecendo oportunidades através de uma boa leitura, uma boa exposição, um estudo sistematizado para que a gente se melhore. Mas a gente não pode obrigar ninguém. Ninguém ensina a quem não quer aprender. Se o indivíduo quer aprender, se ele se dispõe a se modificar, ele busca a reforma íntima. A reforma íntima, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Embora os estímulos sejam externos, nós temos que desejar a reforma íntima. Nós temos que nos dar conta que a informação que nos chega é um convite, mas somos nós que vamos promover no nosso mundo mental, no nosso mundo interior, a transformação que a gente precisa. E essa quarentena está sendo perfeita, porque deu uma meia trava em todo mundo, a espiritualidade resolveu dar um sossega-leão na humanidade, para todo mundo dar uma parada, e dentro dessa parada a gente repensar valores. Não é que a gente esteja errado. Talvez há 500 anos atrás a gente nunca tivesse essa conversa, mas hoje nós estamos tendo. Nós estamos tendo por quê? Porque estamos desejando nos modificarmos, estamos desejando avançar. Chico Xavier foi consultado por alguns companheiros que perguntaram a ele: Chico, nós já estamos entrando num mundo de regeneração? E ele nos disse: por enquanto não. Tudo que estamos fazendo é uma preparação para que a gente venha entrar. Então, perguntaram, quanto tempo ainda falta? Ah, pelo que Emmanuel me diz, uns 200 anos ou 300. Então, nós temos aí uns 2 ou 3 séculos pela frente para nós irmos nos preparando homeopaticamente. Nós não estamos com o pé no mundo de regeneração, não vamos ser ingênuos, não. A Terra ainda está num processo de provas e expiações, mas nós, na condição de espíritos imortais, já estamos desejando um mundo de regeneração e já estamos tendo um comportamento que vai nos capacitar a, na próxima reencarnação, já voltarmos no mundo de regeneração. Porque as pessoas acham que ao final dessa pandemia o planeta já virou um mundo de regeneração. Engano, não é bem assim não, tá? Vamos ser maduros, porque o planeta que nós vamos deixar é o planeta que nós vamos herdar. Por que eu digo nós? Porque nós não somos espíritos evoluídos e teremos que retornar na condição, provavelmente, dos nossos bisnetos ou tataranetos daqui a uns 150 anos, antes da Terra ter entrado no mundo de regeneração. Então, nós vamos, se a espiritualidade permitir, reencarnar de novo no finalzinho do ciclo do mundo de provas e expiações. Mas que agora a gente já está com o pé no mundo de regeneração, não vamos entrar nessa, porque Chico Xavier deixou muito claro. Ainda falta algum tempo. E a gente observa que a humanidade já tem muitas ferramentas para trabalhar em proveito próprio. Muito bem. Diante disso, se nós sabemos que a reforma íntima é um processo individual, intransferível, que cada um tem que promover através do estudo, do esclarecimento, do exercício da prática do amor, da transformação na nossa maneira de nós nos conduzirmos para com os nossos semelhantes e para com nós mesmos. Então a gente precisa ir rompendo as ligações mentais que temos com o mundo de provas e expiações, com as revoltas que nos ligam aos obsessores. Então, as doenças mentais, elas são brechas que nós, infelizmente, temos, que permitem que as obsessões espirituais se estabeleçam. E vocês podem ter certeza de uma coisa:
Os obsessores se aproveitam das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Eles se aproveitam da nossa raiva, da nossa inconformação. Eles se aproveitam de que nós desejamos nos tornar pessoas melhores, mas nós não conseguimos ainda superar o homem velho que trazemos dentro de cada um de nós. Então, diante disso, eles aproveitam uma oportunidade qualquer que nós damos para estabelecer uma ligação mental. E quando a gente menos espera, a gente está com um pensamento na nossa cabeça que parece que foi enxertado. A espiritualidade faz muito isso, principalmente as sombras, que eles se aproveitam das nossas fragilidades de ordem moral para jogar pensamentos e nós, infelizmente, pegamos a isca e vamos vibrar no mesmo padrão. Vibramos no mesmo padrão de inconformação, de raiva, de medo, principalmente medo. E a espiritualidade maior, que por intermédio do Consolador Prometido de Allan Kardec, nos ofereceu um material fabuloso de estudo. Nós não precisamos ter medo. Se a gente busca o esclarecimento, se a gente lê as obras da codificação, as obras secundárias que André Luiz e Chico Xavier nos legaram pela mediunidade do próprio Chico, a gente vai se capacitando de tal maneira que aquela ideia do medo, tá, vai ficando de lado. A gente sabe que é impossível nós não sentirmos uma apreensão. A apreensão a gente sente, mas o medo já não. Por quê? Porque nós sabemos que a espiritualidade, ela está nos velando e nos ofereceu a oportunidade de estarmos passando por esse momento provacional. Para uns provacional, para outros um momento de expiação, que a pandemia nos trouxe justamente para disseminar naqueles mais preparados, mais capacitados, uma chance de se melhorarem, aceitando que existem tormentos voluntários, como está no livro dos Espíritos. E ao mesmo tempo, se nós sabíamos que passaríamos por esse tormento, ele não é um tormento imposto, é um tormento voluntário. Porém, existem aquelas pessoas que não tiveram a chance de ler um pouco mais, de se capacitar um pouco mais, de entender um pouquinho mais, e vem o medo, vem o temor de uma morte prematura, como se a espiritualidade não programasse a morte ou o desencarne de todos nós. Nós não podemos esquecer as lições que André Luiz nos deu. Ninguém desencarna antes do tempo de forma natural. Se a pessoa desencarna antes do tempo é porque ela provocou o seu desencarne. Se a pessoa é um indivíduo que cumpre suas obrigações e adoeceu naturalmente e desencarnou, fazia parte da programação. Mas estamos observando que pessoas que são quase que desenganadas pelos médicos se recuperam e voltam a ter uma vida normal. Por quê? Porque a espiritualidade revê a sua programação reencarnatória. Nós tivemos oportunidade de uma senhora apareceu na televisão com 101 anos. Quando ela nasceu, o mundo estava vivendo a gripe espanhola. Ela nasceu no final de 1918. Ela está com 101. E ela teve coronavírus, a Covid-19, se recuperou e saiu do hospital bem, conversando com todo mundo. E a gente se surpreende. Era para ela dar esse exemplo de otimismo para todos nós. Não é uma tarefa fácil você chegar para uma pessoa que está com a sua baixa estima muito grande, a pessoa está muito para baixo, falando português claro, né?
e você conseguir elevar a autoestima da pessoa com uma meia dúzia de palavras. Se faz necessário exemplos, mas nós temos que ser portadores, como Emmanuel fala, do conhecimento que liberta. Você tem que se lembrar que as passagens que nos dão conhecimento, para que esse conhecimento concatenado, ele permita que a gente, no momento da dificuldade, se lembre de fazer uma oração, abrir uma página ao acaso, que a gente possa fazer a leitura de uma página do Evangelho, ou Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, e outros, que são passagens evangélicas que Emmanuel, ele nos legou esse conhecimento, e segundo o próprio Emmanuel, conversando com Chico, esses 5 livrinhos, se eu não me engano, é um material fantástico de informações para um século ou mais de reflexão. E se a gente tem esse conhecimento, por que nós não podemos lançar mão desse conhecimento a nosso favor? Como assim a nosso favor? À medida que nós vamos nos capacitando, é como se nós estivéssemos tomando uma vacina contra uma doença. Se nós estamos nos vacinando preventivamente, utilizando passagens doutrinárias que possam nos ajudar a lutar contra pensamentos negativos que tentam invadir a nossa mente, é uma vacina. É uma vacina que a espiritualidade está dando contra o pessimismo, contra o derrotismo, contra o medo. À medida que o indivíduo se capacita através do estudo, ele vai conseguindo levantar barreiras mentais contrárias à influência negativa. Eu não esqueço de um exemplo que um companheiro nos deu, que visitou o Consolador há muito tempo, falando o seguinte exemplo, que eu já até usei esse exemplo. A nossa casa mental, ela possui uma porta. E essa porta, ela só tem a maçaneta pelo lado de dentro. Você só vai abrir essa porta se você desejar. Ou seja, por mais que o indivíduo bata a essa porta, insista, quem vai estabelecer a conexão é você. Você pode ficar com medo e acabar abrindo a porta. Porém, se você estiver capacitado, se você estiver vacinado com as vacinas do amor, do esclarecimento, da fé raciocinada, você não vai temer. Nós não vamos passar pelaquilo que não há necessidade da gente passar. Se nós tivermos que passar por um momento provacional, é porque nós precisamos passar para o nosso crescimento, para a nossa evolução de ordem moral. Se André Luiz, que nos legou um conhecimento fantástico, permaneceu numa região provacional durante quase 8 anos, até o momento que ele se lembrou de orar e pedir ajuda a Clarencio, não seremos nós que vamos saltar esse estágio. Nós vamos precisar vivenciar uma experiência necessária ao nosso crescimento de ordem moral. Vejam, a reforma íntima ela é individual. Cada pessoa promove ela no seu tempo, do jeito que achar conveniente. Mas uma passagem que André Luiz nos legou e que eu faço questão de colocar aqui é a seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porém, lembrem-se do seguinte: nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que essa transformação aconteça de forma mágica. O trabalhador, ele pode se colocar à disposição da espiritualidade para servir. E se a espiritualidade julgar que esse trabalhador tem a boa vontade e a dedicação, essa espiritualidade vai capacitá-lo. E o melhor exemplo que nós temos disso é Chico Xavier, um indivíduo que nasceu no interior. Ele foi convidado por Emmanuel
E ele aceitou o convite. E ele foi capacitado pela espiritualidade. Assim como a gente vê muitos companheiros aí, pessoas muito simples, que são capacitadas pela espiritualidade porque recebem uma ajuda, são assessorados pelo mundo espiritual para realizarem trabalhos fabulosos. Pessoas, às vezes, que não têm formação acadêmica nenhuma, indivíduos que não sabem falar outro idioma, que nunca viajaram além da sua própria cidade, mas que dão uma dedicação da prática do amor ao próximo. Vocês querem ver o melhor exemplo que eu posso dar? O professor Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, que aprendeu sozinho, um espírito evoluído que se dedicou. Aprendia, ele era autodidata, aprendia sozinho e se dedicava. Se saiu de Sacramento, ficou naquelas regiões circunvizinhas, só. Eu conheço a história dele. E a gente vê que o indivíduo se tornou autodidata a ponto de fundar uma farmácia para poder ajudar a todos que precisavam. Uma farmácia de medicações homeopáticas e produtos naturais. Bom, o que nós podemos acrescentar? É lógico que estou tentando falar aqui para pessoas que têm algum conhecimento da doutrina. Sejamos sinceros, até porque falar de doenças mentais, doenças pré-existentes da alma, uma pessoa reencarna e num determinado momento da sua caminhada evolutiva eclodem neuroses, e essas neuroses levam a uma morbidez muito grande. E a pessoa admitir que existe uma relação muito forte entre o comportamento atual dela e vidas anteriores, a ponto dela aceitar, além do tratamento médico da Terra, o tratamento do psiquiatra, o tratamento do psicólogo, mas aceitar o tratamento da fluidoterapia, ir à casa espírita, tomar passe, assistir às palestras prestando atenção, aceitar a orientação de leitura, porque em vez de ficar vendo essa programação da televisão que atualmente só nos coloca para baixo, porque esse noticiário não nos informa em nada, pelo contrário, esse noticiário que a gente está vendo aí em quase todos os canais estão disseminando medo, quando eles mostram aquela quantidade enorme de covas abertas. Parece que eles estão esperando uma grande catástrofe. Então, em vez deles disseminarem a fé, a esperança, eles disseminam medo. É preferível que o indivíduo leia um romance espírita. Pega um livro desse, Fonte Viva, Pão Nosso, vai ler, em vez de ficar acompanhando esse noticiário, infelizmente bizarro, que nos coloca mentalmente para baixo, abrindo precedentes para uma influenciação negativa. Então, as obsessões espirituais, elas são de diversas ordens. O tempo é curto, não dá para falarmos muito. Existem as obsessões sutis, que todos nós sofremos. Marlene Freitas Nobre, no livro dela, Obsessão e Suas Máscaras, que é um livro muito interessante, esse livro teve esgotado e resolveram editar. Ela diz o seguinte: devido ao nosso nível evolutivo, é muito difícil, muito, que você tenha uma pessoa encarnada nesse momento que nós estamos vivendo, que não esteja sob qualquer tipo de processo de influenciação ou de obsessão. Pode ser uma influenciação leve? Pode. Um processo de obsessão mais simples? Pode. Por quê? Porque nós, infelizmente, não temos a elevação do nosso senso moral como gostaríamos. Isso é um trabalho muito árduo, em que nós sofremos as influenciações porque nós abrimos brechas.
Abrimos brechas porque somos pessoas que julgamos o semelhante, somos pessoas que criticamos, utilizamos o nosso conhecimento para tirar proveito em favor próprio. Nós sempre pensamos na primeira pessoa do singular, eu. O dia que nós pararmos para pensar na primeira pessoa do plural e pensarmos de forma coletiva, nós, o que nós podemos fazer para nos melhorarmos enquanto coletividade, aí as coisas vão começar a modificar. Por quê? O egoísmo humano, ele é muito entranhado e nós trazemos esse egoísmo de outras encarnações. E é exatamente os sentimentos que nós destilamos é que mantém a nossa ligação mental com os desencarnados. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Nós alimentamos sentimentos e pensamentos que são verdadeiros links com criaturas desencarnadas que vibram no mesmo padrão que a gente. E não são espíritos trevosos, são companheiros que desencarnaram e que também se satisfazem, se lucupletam no mesmo padrão vibratório que a gente. Então a gente precisa entender que doenças mentais, neuroses, 99% da humanidade tem. Agora, como que nós vamos lidar com as nossas doenças mentais? Isso vai ser uma coisa individual de cada um. Vamos deixar a nossa vaidade de lado e reconhecer que todo mundo de longe é normal. De perto, a gente vê que tem alguma coisa errada. Não é verdade? De longe você olha e você não percebe, mas na convivência você nota as neuroses, os desequilíbrios que nós somos portadores e procuramos, até por uma questão de educação, disfarçar. Agora, como é que nós vamos tratar isso? É uma coisa que a gente vai resolver nessa encarnação? Não. Nós reencarnamos para perceber os desequilíbrios que nós somos portadores e que no plano espiritual não conseguíamos perceber, porque a dinâmica é diferente. Quando uma criança reencarna, lá para os 3, 4 anos, ela começa já a demonstrar suas tendências. E às vezes a gente brinca e diz: essas tendências lembram tanto o avô que fazia algo parecido, e na verdade é o avô que reencarnou e que não corrigiu as velhas tendências. E nós precisamos ir aparando as nossas arestas através de uma reeducação. Uma reeducação em prol do bem. Nem todos os sentimentos que eu até pouco tempo atrás me lucupletava, vamos falar o português claro, tá? Que isso pode ser estendido a outras pessoas, me faz tão bem quanto eu imaginava. Infelizmente, eu me lucupletava, e como muitos companheiros também, com sentimentos mórbidos da alma. Vamos ser sinceros. E aí você não consegue entender por que você não consegue resolver o problema da doença mental. Porque você não consegue se libertar daquela emoção que você tanto gosta e se acostumou como se fosse uma coisa normal. Aí a gente vai ter que botar as barbas de molho, vamos ter que fazer uma dieta de sentimentos, porque isso é possível, evitando determinadas coisas, fugindo a determinadas situações que nos levem a recair em situações amorosas, alimentares, que não nos fazem bem. Somos convalescentes, espíritos convalescentes da alma. Se a gente pode usar essa alegoria, não é o corpo que é doente, é o espírito. Eu sou um espírito imortal que estou preso a um corpo orgânico. Todas as minhas más inclinações que se encontram em mim, se eu posso dizer assim, como espírito, se projetam no meu corpo. Então eu acho que a questão está no corpo, mas não está no corpo. Então eu tenho que botar as barbas de molho, aceitar o tratamento espiritual, admitir que os amigos espirituais que me acompanham
Muitos deles vêm porque eu chamo, através da força do pensamento, porque eu ainda não consegui fazer um esforço forte o suficiente para resistir à influenciação. Lembram daquela música do Sidney Magal, Me Chama Que Eu Vou? É mais ou menos assim. Os amigos espirituais, eles chegam à noite e nos convidam, e a gente vai. André Luiz, no livro Ação e Reação, se eu não me engano, ele cita um caso muito curioso, aonde eu acho que é ação e reação, não estou me lembrando ao certo, aonde eles vão fazer um trabalho e eles precisavam de dois indivíduos, curiosamente, que frequentavam uma casa espírita. Só que os dois indivíduos não se deram conta que eles deveriam estar melhor preparados para que durante o sono eles pudessem trabalhar em desdobramento. E aí, o companheiro espiritual, ao retornar ao grupo, disse para o benfeitor: se eu não me engano, a história era mais ou menos assim: olha, eu vou ser sincero contigo, ele está muito mais preparado para uma festa, para uma noitada, do que para vir aqui trabalhar com a gente hoje. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não acredita. A gente não acredita e acha que você foi dormir e ficou por isso mesmo. E alguns companheiros trabalham durante a noite, em desdobramento. E outros vão dormir de tal forma que eles estão muito mais preparados para um convite de uma balada do que ir para uma região provacional para trabalhar em prol do bem. Então fica difícil, às vezes. Veja, eu estou dizendo isso, mas não estou dizendo que eu me sinto uma criatura diferente, não. Pelo contrário, de repente, eu acho que eu estaria mais para balada do que para o trabalho assistencial. Mas é aí que reside a dificuldade de você conseguir ajudar uma pessoa. O indivíduo precisa se convencer que ele carrega as âncoras que o prendem ao passado. Ele está preso a emoções, a valores, a crenças, a palavra é essa, a crenças, que ele tem que se libertar. E se ele não conseguir libertar das emoções, das crenças e dos tipos de prazeres que ele se locupletava, vai ficar muito difícil, às vezes, você romper um elo de um processo obsessivo, porque o indivíduo já traz a predisposição no perispírito dele. Porque ele é um indivíduo que se comprometeu com ele próprio. E na atual encarnação, ele põe uma resistência muito grande para aceitar o tratamento que a casa espírita oferece. Então, às vezes, a gente percebe claramente que o processo de convalescência daquele que sofre depende muito dele próprio se convencer que ele é coadjuvante na sua transformação. Ninguém pode terceirizar para a casa espírita a sua melhora, o seu tratamento. Você pode buscar o médico te dá o remédio, mas você tem que fazer a sua parte. E é exatamente aqui que reside a relação entre a doença mental e a obsessão. A doença mental, ela existe pela ignorância, pelo atavismo, pelas crenças, pelas nossas ligações pretéritas. Mas, às vezes, romper esses elos que nos aprisionam no passado vai depender muito de cada um de nós. Uns vão romper mais rápido, outros vão demorar mais. A espiritualidade nos oferece sempre a oportunidade e o tempo que nós precisamos. Por isso que, de vez em quando, acontecem doenças consoladoras. Doenças que vêm para dar uma alavancada, para fazer com que o indivíduo pare e pense: o que nós estamos fazendo da nossa atual reencarnação a nosso favor? Vejam bem, eu não estou aqui para mudar ninguém, eu estou aqui para me modificar. E vocês também estão aqui para cada um se modificar no seu tempo. E o que nós estamos fazendo? Trocando ideias para que a gente possa se alimentar dessas informações
e que essas informações nos ajudem a nos melhorarmos, cada um dentro do seu tempo. Agora, é importante, eu repito isso, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, que à medida que a gente vai se capacitando, que a gente vai estudando, são as vacinas preventivas da alma que nós estamos recebendo para, no momento de um testemunho de fé, se eu posso dizer assim, aonde você vai dar um testemunho particular diante da espiritualidade e diante de você mesmo, de resignação, sim, de resignação, de resiliência. Resiliência. Eu tenho que ser resiliente e tenho que ter resignação. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho a compreensão. Se eu não tivesse nada disso, se eu tivesse reencarnado e não tivesse conhecimento nenhum, aí a conversa era outra. Mas se eu tenho algum conhecimento, se eu busco a casa espírita, se eu estou tentando fazer um esforço para me melhorar e me tornar um ser humano melhor, eu tenho que usar o conhecimento que eu estou recebendo. E hoje, com as facilidades que tem, livros online, e-books, você tem uma facilidade enorme, os livros são mais baratos. Imaginem os espíritas, para nós irmos terminando, que há um século atrás enfrentaram a pandemia da gripe espanhola e poucos eram os livros da codificação traduzidos. Muitas casas espíritas dos subúrbios cariocas tinham que intuitivamente, usando a sua mediunidade, aceitar as orientações espirituais, que nada acontece por acaso em nossas vidas. Que os amigos espirituais possam abençoar a todos e que nosso humilde encontro aqui, nossas singelas colocações, possam atingir alguém em algum lugar. Que assim seja. Edinho, muito interessante esse assunto, né? Como é um puxão de orelha para a gente prestar mais atenção nas nossas atitudes, nas nossas posturas de vida, no nosso comportamento, porque isso impacta diretamente nas consequências do nosso estado espiritual, né? Mais à frente. Então, isso é realmente, esse tema foi bem esclarecedor e vem chamar a gente a prestar atenção, né? Não tenha dúvida, a gente está aqui numa queda de braço entre o homem que nós desejamos nos tornar e o homem que nós somos. Na verdade, é uma queda de braço entre o homem velho que eu sou e o homem novo que eu desejo me transformar. É isso. Bom, Edinho, eu te agradeço a presença aqui hoje. Enquanto eu estava aqui ouvindo a sua palestra, eu já fui pensando em alguns temas interessantes. Você com certeza vai voltar aqui para fazer mais estudos com a gente. Depois a gente vai conversar. E foi um enorme prazer a sua presença, tá? Eu que agradeço, Anushka. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Vamos agora, então, fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amigo. Estamos aqui depois de um momento como esse, em que podemos novamente nos reunir. Queremos agradecer. Queremos aproveitar um pouquinho desse momento em que nosso coração está mais elevado, que as nossas mentes estão mais tranquilas e voltadas para assuntos da espiritualidade maior. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade da casa esteja ao nosso lado e nos ampare, que continue provendo essas boas energias de que podemos nos refazer a cada instante, nos renovar e aurir as forças necessárias para seguir em frente na nossa caminhada. Te pedimos, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações e nas nossas mentes, e que possamos aqui retornar para encontros maravilhosos como esse. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu dou boa noite a todos. Edinho, agradeço a sua presença e que a gente possa se reunir mais vezes.
Boa noite a todos que aqui estiveram presentes. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.